Vamos continuar com MA12. Vamos ver mais 4 questões. Questão 9. Um dado não viciado é lançado 2 vezes. Nesse contexto, em cada item abaixo, calcule a probabilidade de item A. A soma dos números obtidos ser um número ímpar. Depois, item B, obter 2 números pares. Bem, há 6 resultados equiprováveis possíveis no lançamento de um dado honesto, sendo 3 ímpares, 1, 3 e 5, e 3 pares, 2, 4 e 6. A soma de 2 resultados é ímpar se as paridades dos 2 resultados forem diferentes. Perceba, se for ímpar e ímpar, a soma dá par. E par também dá par. Então só vai dar ímpar se eu somar um par com um ímpar. Então, por exemplo, um ímpar, um par, 1 mais 2. Deu ímpar, que é 3. 4 e 5, par e ímpar. Resultado 9, que é ímpar. Logo, a probabilidade de sair uma certa paridade e a outra paridade é 3 entre 6. Então, saiu uma determinada paridade. Não importa se é par ou ímpar. O importante é que na segunda vez sai uma paridade diferente da primeira. Então, seja essa paridade diferente, ímpar ou par, eu tenho 3 resultados equiprováveis possíveis. Dentre quantos? Dentre 6. Então, a probabilidade é 1/2. Item B. Obter 2 números pares. Queremos que os resultados de 2 lançamentos sejam pares. Logo, eu quero a probabilidade de sair par e par. Então, 3 sextos de sair par na primeira e 3 sextos de sair par no segundo lançamento. Portanto, é meio vezes meio que dá 1/4. Questão 10. A expansão de Cantor de um número inteiro positivo A é essa soma. A gente pode representar por esse somatório, onde AK é um inteiro entre 0 e K, para K variando de 0 a N. E a N, quem quer que seja o N, tem que ser diferente de 0. Por exemplo, o 110 eu posso escrever como sendo 0 vezes 1 fatorial mais 1 vezes 2 fatorial mais 2 vezes 3 fatorial mais 4 vezes 4 fatorial. Encontre a expansão de Cantor de 719. Então, primeiramente, vamos encontrar o maior fatorial possível que não ultrapasse 719. Então, vamos lá. 1 fatorial dá 1, 2 dá 2, 3 dá 6, 4 dá 24, 5 dá 120, 6 dá 720. Passou. Então, o maior é 5 fatorial. Feito isso, precisamos determinar o maior múltiplo de 5 fatorial que não ultrapasse 719. Então, certamente vai ser 5 vezes 5 fatorial. O que? 6 vezes 5 fatorial é a mesma coisa que 6 fatorial, que a gente já viu que é 720.
720 é maior que 719. Assim, 719 eu posso escrever como 719 menos o 600 mais 5 vezes 5 fatorial, já que esse valor também dá 600. Então, eu tirei e pus o mesmo valor. Fazendo essa continha, dá 119. Então, por enquanto, 719 é 119 mais 5 fatorial. Agora, vamos trabalhar com 119. 119, usando o mesmo raciocínio, 119 menos 96, mais 4 vezes 4 fatorial, que também dá 96. Fazendo essa continha dá 23, mais 4 vezes 4 fatorial, e assim por diante. Então, eu posso escrever 719 como 1 vezes 1 fatorial, mais 2 vezes 2 fatorial, mais 3 vezes 3 fatorial, mais 4 vezes 4 fatorial, mais 5 vezes 5 fatorial. Por indução em M, prove que esse somatório é igual a esse resultado, qualquer que seja M maior ou igual a 2. Então vamos lá. Nós vamos provar por indução, né? Então vamos trabalhar com o caso base primeiro. M igual a 2. Se eu resolver o somatório ele vai de J igual a 1 até M menos 1. Como o M é 2, então aqui o superior dá 1 também. Então quer dizer que é uma única parcela. A parcela em que o J é 1. Então vai ficar 1 vezes 1 fatorial, que é 1 mesmo. Agora do lado direito. Do lado direito, então, vai ficar 2 fatorial menos 1. 2 fatorial é 2, menos 1 dá 1. Então ambos deram 1, portanto, a igualdade é verdadeira. Passo de indução. Vamos mostrar que para algum inteiro m maior ou igual a 2, se a igualdade é verdadeira para m, também será para m mais 1. De fato. Então vamos começar com m mais 1. Então, no lugar do m, eu vou colocar m mais 1 aqui. Ó. Quando eu coloco m mais 1 aqui, vai subtrair, o 1 vai desaparecer, fica só o m. Então, ficou assim. Agora, eu posso fazer o seguinte nesse somatório. Ele tem m parcelas. Eu vou pegar as m menos 1 parcelas e vou escrever aqui. E a enésima parcela eu vou tirar do somatório. A enésima qual que é? Quando eu substituo o j por m. Então fica m vezes m fatorial. Por que eu fiz isso? Porque isto eu conheço. Isso aqui, por hipótese de indução, ele vale quanto? Ele vale m fatorial menos 1. Então, eu fiz essa substituição. Aqui dá para colocar o m fatorial em evidência. Daí fica m mais 1 que multiplica m fatorial, e esse 1 deixa ele quieto. Desenvolvendo aqui a m mais 1 que multiplica m fatorial, ele dá m mais 1 fatorial. É exatamente o que nós queríamos. Então, está aprovado. Questão 11. Determine o número de soluções inteiras não negativas da equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 18. Então, a ideia é o seguinte. Eu vou pegar 18 objetos, no caso aqui eu peguei bolinhas, e coloquei em fila. E daí eu peguei mais 3 objetos como separadores, eu peguei barrinhas. Então, esses separadores vão determinar 4 partes em que essas bolinhas foram separadas.
Então, a primeira parte eu tenho 3 bolinhas, eu posso pensar como x1 igual a 3. Nessa segunda parte eu tenho 5 bolinhas, eu posso pensar como x2 igual a 5. Aqui eu tenho 6 bolinhas, x3 igual a 6. 4 bolinhas, x4 igual a 4. Inclusive, as barrinhas podem ficar juntas. Quando as barrinhas ficarem juntas, entre elas não tem nenhuma bolinha, então a variável correspondente vale 0. Então aqui eu tenho uma solução. Quantas soluções possíveis? O número de soluções, então, vai ser o número de permutações desses objetos. Então, o número de soluções inteiras não negativas corresponde ao número de anagramas dos 18 bolinhas, mais 4 menos 1, porque são 4 incógnitas, eu peguei, então, 4 menos 1 separadores. Dentre 18 bolinhas e 4 menos 1 barrinhas. Como são apenas duas espécies de objetos, bolinha e barrinha, a permutação com repetição pode ser substituída por combinação direta. As demais eu posso substituir por combinação, mas aí eu vou usar mais de uma combinação. Então, o número de soluções não negativas, né, a partir do zero, ele vai ser 18 mais 4 menos 1 sobre 4 menos 1. Então, isso vai dar o binomial 21 sobre 3, fazendo a continha, dá 1.330 soluções. Então, é isso que a gente decora. A gente decora a fórmula para o caso em que eu quero soluções inteiras não negativas. Então, de uma maneira geral, eu tenho aqui a equação x1 mais x2 até xn igual a um p. Então, como que fica, baseado no que nós fizemos aqui? Vai ser p mais n menos 1 sobre n menos 1. E se for desse tipo? Determina o número de soluções inteiras não negativas da inequação x1 mais x2 mais x3 menor ou igual a 28. Bem, nós sabemos com equação, nós não sabemos com inequação. Mas existe um artifício, a gente pode transformar a inequação em equação. Então, neste caso, para aplicarmos a fórmula, precisamos antes transformar a inequação em equação. Sabemos que m menor que n equivale a existe um R natural tal que m mais R dá exatamente o n. Então, dessa forma, eu transformo a desigualdade numa igualdade. Assim, basta acrescentarmos uma incógnita, ou seja, como eu estou trabalhando na incógnita x, então eu acrescento o x4 e transformo então a desigualdade em igualdade. Aí ficou sem graça, ficou igual ao problema anterior. Aqui em vez de 18, eu vou trabalhar com 28. Faz a continha, dá 4.495 soluções. E mais um terceiro tipo. Determine o número de soluções inteiras restritas da equação. Agora, eu não quero soluções inteiras não negativas. Eu quero soluções em que cada uma das incógnitas começa num determinado valor. O x1 começa só no 17. Então, como que eu faço nesse caso? Então, nesse caso, temos que fazer uma substituição de variáveis convenientes. Notem que, se eu passar o 17 para cá, fica x1 menos 17 maior ou igual a 0. É o que nós queremos, que todas as incógnitas comecem no 0. Então, vou fazer isso.
Vou subtrair de cada um quem está à direita. E essa diferença eu vou chamar de variável y. E aí, somando membro a membro, o que nós temos? Somando aqui à esquerda, eu tenho y1 mais y2 mais y4. E somando aqui à direita, eu tenho a soma de x, e a gente sabe que a soma de x dá 98. Então aqui deu 98, substituir por 98. E somando aqui dá 68. Fazendo essa conta, dá 30. Então se resume a essa equação, y1 mais y2 mais y3 mais y4 igual a 30. Aplico direto a fórmula. Aplico a fórmula, deu 5.456 soluções. Agora vamos começar a trabalhar com recorrência linear de segunda ordem. Este é o caso mais simples, em que as raízes da equação característica são reais e distintas. Por exemplo, R1 igual a 1, R2 igual a 4. Aqui tanto faz a ordem. A solução geral da recorrência desse tipo é a n igual a C1, que multiplica R1 elevado a n, mais C2, que multiplica R2 elevado a n. Só que 1 elevado a n aqui desaparece, né? É o próprio 1. Então fica só C1 do lado direito. 4 elevado a n, C2. Eu tenho os valores iniciais, então dá para encontrar não só a solução geral, como a solução com os dados iniciais. Então, substituindo os valores iniciais, dá para encontrar essas constantes C1 e C2. Então, C1 deu 1/3 e C2 deu 2/3. Substituindo lá, eu tenho isso aqui. E dá para escrever de uma maneira mais sucinta, assim. Agora nós temos aqui uma recorrência linear de segunda ordem, a coeficientes constantes, mas não homogênea. Aqui era homogênea, porque ele termina em zero. Aqui não termina em zero, necessariamente. Aqui nunca vai ser zero, né, nesse caso. Então, ele é igual a 2 elevado a n. Novamente, com os valores iniciais. Como que a gente resolve esse caso? Bem, agora nós temos que encontrar uma solução particular. Primeiro eu resolvo a solução da parte homogênea, como a gente já fez no item A. E a solução particular, ela depende desta função que está aqui. Aqui eu tenho a base 2. E como a única raiz da equação característica também é 2, esse é o pior dos casos. Então, o pior dos casos, ele tem esse formato de solução particular. Parece aqui n ao quadrado. Quando as duas raízes são diferentes e a base só é igual a uma delas, daí aqui fica sem o n. E quando as duas raízes são iguais, mas é diferente da base, daí aqui fica n. Então, n ao quadrado é o pior dos casos. Então, só que eu não sei esse a, né? Nós temos que substituir. Então, se o yn é isto, o yn mais 1 só substituir no lugar do n mais 1, e yn mais 2 só substituir n mais 2 no lugar do n. Fazendo essa continha, tem que sumir com n, né? Daí eu vou achar o a. Se não sumir com n,
se a constante aqui depender do n dela, deixa de ser constante. Né? Quer dizer que eu escolhi a forma da solução particular errada. Eu tenho que rever isso. Nesse caso deu, né? Deu constante. Logo, a solução geral da recorrência é a parte homogênea, está aqui, mais a solução particular que acabamos de encontrar. Daí, substituindo os valores iniciais dados, a gente encontra o C1 e o C2. E substituindo, dá isso aqui. A gente pode melhorar um pouquinho isto. Como aqui tem 8, e desse lado aqui também tem 8, então é interessante escrever tudo na base 8. E daí aqui fica menos 8, que eu coloquei aqui. Daí aqui tem 2 elevado a n sobre 8, 2 elevado a n sobre 8. 8 é 2 a terceira. Então eu posso escrever como 2 elevado a n menos 3. Essa solução ela fica uma solução mais sucinta, mais bonita, mais elegante.